Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos no nosso 12º episódio do nosso podcast Papo de Leitor, que é uma iniciativa aqui do projeto Biblioteca Ativa, da ETEC de Registro, no qual os alunos dos segundos anos, eles apresentam indicações literárias. Cada aluno escolheu um livro e está apresentando para a gente esse livro, está indicando esse livro para a gente, né? E são alunos do ETIM, de Desenvolvimento de Sistemas, e ADM. Hoje nós estamos com 2 alunos de Desenvolvimento de Sistemas, o João Arthur e o Fernando. E eles vão apresentar para a gente. O João Arthur vai falar da Revolução dos Bichos e o Fernando vai falar do Príncipe, né, do livro O Príncipe. Tudo bem? Tudo bem, meninos? Como que vocês estão? Tudo bom, Sora? Senhor. Então vamos lá, vamos começar com o João. João, fala um pouquinho do seu livro, quando ele foi publicado, quem escreveu. Eu vou falar um pouco hoje sobre a Revolução dos Bichos, né? Ele foi publicado em 1945 pelo George Orwell. É um livro com uma leitura simples, não é muito grande também. É uma leitura assim bem gostosa e a história também ajuda um pouco. O George Orwell, né, que é um pseudônimo para Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903, ali na Índia Britânica, e ele tinha alguns ideais socialistas e ele lutou também na Guerra da Espanha, tanto que ele lançou um livro sobre isso antes. E eu acho que o motivo dele ter participado dessa guerra e ser tão ativista nesse ponto, que ele começou, as próximas obras dele foram muito influenciadas por isso. Sim, é um grande nome, né? Ele era um ativista político mesmo, né? E é engraçado, né? Também não era um cara, assim, era um crítico, inclusive do socialismo, né? Ele era tão radical no posicionamento dele que era crítico também daquilo que ele do posicionamento de tudo, de todos os movimentos, de todos os grupos, né? Ele tinha uma visão muito clara daquilo que ele achava justo e ele era muito crítico a qualquer tipo de iniciativa que ele considerasse que não fosse justa, né? Um posicionamento muito forte, né? Agora, Fernando, fale pra gente um pouco de quem escreveu o seu livro, quando foi escrito. É um grande clássico, a gente sabe, são 2 clássicos que se estão apresentando hoje, mas fala um pouquinho pra gente, para aquelas pessoas que não conhecem. Bom, né? O Príncipe, ele é um grande clássico de não ficção, da política, da filosofia e da história, né? Ele foi escrito por Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 e morreu em 527. Maquiavel, ele era um escritor, né? Mas ele também era meio que um ativista político. Ele já participou de alguns cargos políticos e ele era um grande defensor da República e da liberdade das pessoas, né? Ele escreveu outros livros além do Príncipe, mas é claro que o Príncipe teve o maior destaque, né? Por causa das imoralidades do livro. E ele também escreveu uma peça de teatro que é bem famosa, se chama A Mandrágora. E o livro ele foi escrito em 1313 e publicado em 1532. Nossa, demorou bastante assim para ele publicar, é interessante, né? É porque a intenção do livro, Sora, não era de ser publicado, entende? Entendi. Era para ficar assim como um documento só para os nobres mesmo, digamos assim, é Exato. isso?
Ele, na verdade, ele escreveu principalmente para um príncipe só, na verdade, né? Tanto que muita gente fala que se ele tivesse visto a proporção que o livro dele tomou, ele ficaria muito surpreso, né? Interessante. Mas tem um grande contexto histórico, assim, que eu vou falar também. Sim, sim. É bem importante entender isso, porque quando o Fernando fala assim, porque ele ficou muito famoso por causa das imoralidades do livro, dá a impressão que o livro fala sobre sexo. Não, é porque o jeito dele defender a República, para nós hoje, com a nossa visão, pode parecer uma coisa quase imoral, né? O jeito, os meios que ele defendia para você. Que ele achava que deveria ser usado para defender um reino, para um príncipe defender o seu reino, digamos assim, né? Então não é no sentido de moralidade como a gente entende hoje, né? Mas daquilo que a gente consideraria que é ético ou não fazer, né? Mas aí o Fernando vai explicar também todo esse contexto, né? Agora, é uma coisa interessante, que eu acho que é o primeiro livro que a gente tem aqui no podcast de não ficção. É uma coisa nova para a gente, né? Porque até agora a gente tem visto textos narrativos, romances, né? Nós temos visto de ficção, autobiográficos, mas romances. E a gente tem um livro que não é um romance, né? Quase que um manual de como você deve governar, né? E não é a ficção, né? Mas a gente tem esse livro do Fernando ao lado de um outro clássico que, apesar de ser, que nem o Arthur falou, de fácil compreensão, a leitura é fácil, é meio lúdico e tal, também é um livro muito político, né? Então, João, conta pra gente como que é a Revolução dos Bichos. Então, a Revolução dos Bichos, eu vou falar um pouco sobre o enredo, depois eu explico para todo mundo mais o contexto dele. Se passa numa granja onde tem os animais e tem o Sr. Jones, que é o dono. Aí os animais eles estão descontentes com o dono por não tratarem eles bem, eles não são felizes trabalhando para o Sr. Jones. E com o tempo, os porcos, né, que são os animais mais inteligentes, são os únicos que sabem ler e escrever, eles meio que organizam uma revolução. Tem lá o porco que é o líder da revolução, assim, só que ele acaba morrendo. Aí o ideal que ele passou para todos os animais acaba dando inspiração para eles realmente praticarem essa revolução. Aí eles dão um golpe, eles expulsam o Sr. Jones e a esposa da fazenda, e aí eles meio que criam as leis deles e eles controlam a fazenda agora. Então eles criam os mandamentos, que é, por exemplo, se tem quatro patas, anda em quatro patas ou voa, é amigo. Se anda em duas pernas, é inimigo. Não pode beber, nenhum animal pode dormir na cama, como os humanos, porque os animais acham que esse tipo de coisa não era certo, porque era injusto com todo mundo. E aí eles continuam trabalhando sobre o comando dos porcos agora, então eles fazem o plantio, a colheita, eles constroem o moinho, que essa construção do moinho é bem presente o livro inteiro. Só que com isso, os porcos, que são os seres mais inteligentes, que depois fica os dois porcos, o Napoleão e o Bola de Neve, eles comandam juntos, basicamente, todos os animais. E aí eles começam a perceber que eles podem tirar proveito para eles mesmos. Então, em vez de todo mundo comer ração, todo mundo tem que comer menos eles. Eles têm que comer as maçãs.
nenhum outro animal pode comer as maçãs. Daí, com o tempo, vai passando o livro, o mandamento de não pode consumir álcool. Aí eles mudam para não pode consumir muito álcool. Não Nossa. pode dormir na cama. Aí não pode dormir na cama com um lençol. Então eles vão manipulando essas próprias leis deles para tirarem vantagem para eles. E os outros animais que ficam trabalhando, que continuam a mesma coisa e até pior. E eles começam a perceber ao longo do livro que eles estão basicamente sendo escravizados pelos porcos. E isso causa descontentamentos, algumas intrigas. Ocorre assim no começo do livro também uma tentada de retomada da fazenda pelo Sr. Jones, e daí os animais mesmos ficam descontentes. Sim. E isso pode parecer só uma historinha assim de um livro, uma fábula, porque os animais falam essas coisas, mas o que o Orwell quis fazer foi muito uma crítica satírica à Revolução Soviética e à Sim. própria União Soviética, que teve a Revolução Comunista, e aí instaurou um governo totalitário. Mas aí você pode ficar pensando, se o Orwell era socialista, por que que ele satirizava a União Soviética? E era muito porque, por ele ser tão radical, ele não achava que só porque era algo parecido com o que ele pensava, que ele tinha que seguir. Ele discordava muito também, o que ele fala muito em outro livro, que é o 1984, ele era contra o totalitarismo. Então, essa ideia de ter, por exemplo, na União Soviética, tinha o Stalin como ditador. Ele não gostava dessa ideia, então ele preferiu usar a influência dele, o livro dele, para satirizar tudo que estava acontecendo lá e tudo que ele achava de errado. E muito do livro inteiro é tudo uma grande alegoria. Então ele retrata os porcos que comandam, por quê? Porque os porcos são considerados animais mais sujos, assim, não são tipo tão bem vistos como os outros. Aí o cavalo, que era o que mais trabalhava, ele representa tipo as pessoas, o povo, a força de trabalho do país. Sim. Então tudo que você vai vendo no livro tem algum significado a mais e particularmente eu gosto muito de coisas assim, sabe, que tem meio que São muito alegóricas, né? alegóricas, metafóricas. Você lê, você entende a história, mas depois quando você entende o que tem por trás, o que o autor quer dizer, para mim fica muito mais legal, muito mais divertido o livro. Sim. E, João, acho tão interessante a análise que você fez, né? E assim, essa pergunta mesmo, mas se ele era socialista, por que, que ele fez um livro criticando de maneira satírica, mas estabelecendo uma crítica muito dura a como o socialismo foi implantado, né? Eu acho assim, porque essa postura do George Orwell é uma postura da qual a gente está carente hoje em dia. Não sei se você concorda comigo. Essa polarização toda que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas em outros lugares, ela é uma polarização que empobrece a conversa, o discurso, porque é uma polarização meio que cega as pessoas. Se eu sou desse lado aqui, eu vou fechar os olhos para tudo que esse lado tem de errado e vou defender mesmo quando esse lado estiver errado. Se eu sou do outro lado, não importa as provas, não importa nada. Eu vou defender fulano ou vou defender uma determinada figura, um determinado posicionamento de uma maneira cega, né? Eu acho que está faltando hoje para essa situação que a gente está vivendo no mundo e mais especificamente no Brasil, essa postura do George Orwell. Peraí, eu sou a favor disso, mas se os representantes dessa minha ideia eles errarem, eu não vou estar a favor deles, eu vou criticar também. É uma postura honesta, corajosa e uma postura mais madura, né? Uma postura
não é uma postura assim de uma militância burra, que é uma militância parece que emburrece, parece que a pessoa começa a militar e ela fica cega para todas as coisas, né? Eu não sei se você consegue Não, enxergar sim, esse sim. paralelo, não sei. É uma atitude até um tanto quanto corajosa, porque hoje em dia você trata mais esse negócio de direitos humanos, é, tipo, as minorias e tal, e nessa época não, então ele poderia muito bem ser facilmente repreendido por algum governo por estar falando mal, entendeu? E assim, um fato de acontecimentos curioso também, que ele morre em 1950, perto do início ali da Guerra Fria, e aí o lado capitalista da Guerra Fria usa muito a Revolução dos Bichos para fazer Verdade. propaganda contra a União Soviética. Então, a primeira animação que tem o filme e a animação de A Revolução dos Bichos. O filme é mais recente, início dos anos 2000, 1999, mas a animação, que é de 1954, ela foi criada exclusivamente para passar essa mensagem de que ó, esse tipo de governo é ruim, acontece isso, entendeu? E daí o que eles pensam? Como o livro era um livro curto, de uma leitura fácil, quase todas as faixas etárias podiam ler e gostar e entender. Mas só quem não ia conseguir era quem não lia. Então eles criam essa animação que é mais voltada para crianças, né, para os jovens, para eles também entenderem, porque talvez eles não se interessassem de ler aquele livro, mas como eles viam o desenho, se eu não me engano, foi a primeira animação britânica, o filme de A Revolução dos Bichos. Interessante, né? E realmente, porque ficou como um marco, né? Olha, um marco quase como um aviso. Olha, as coisas na teoria podem ser muito bonitas, mas se a gente se deixar corromper, não há teoria que salve, né? Não adianta ter uma teoria de divisão, de partilha, de solidariedade, se na prática os caras vão fazer o contrário daquilo que eles diziam que defendiam, né? E é um aviso muito, muito pertinente e, infelizmente, muito atual, né? A gente precisa sempre colocar a teoria é ótima, ela norteia, mas é a prática que vai definir se aquele governo ele é bom ou não, né? Sim, sim, exatamente. E ele fala muito disso no livro e é tipo a atitude que ele tomou em escrever o livro e como esse livro vem sendo usado ao longo dos tempos é muito interessante. Porque se Muito. você vê até hoje é muito discutido sobre o livro, teorias, não teorias, mas discussões sobre tipo, o Uma que ele queria reflexão, né? dizer. Ele, É ele isso, propõe uma exatamente, reflexão, reflexões. né? E é isso que faz de um livro um clássico, né, João? Quando Sim, ele sim. ultrapassa a época dele, né? Quando Ele aquilo que ultrapassa a época e ultrapassa só a literatura mesmo por si, porque ele não é só literário, ele não é só uma história de uns animais ali, uma fábula. Ele tem todo o contexto por trás, o que ele quer dizer. Então, de- tipo, é isso me muito chama muita legal. atenção. Eu gosto muito dessas coisas. E como ele pode ser um instrumento de reflexão política, né? Então, eu acho que essa vertente, não é vertente, talvez não fosse essa palavra, mas eu acho que essa função da literatura, a função social da literatura. A literatura ela pode só entreter e tá tudo bem, ela pode só servir para emocionar e tá tudo bem também. Você pode ler um livro literário, né? Só para se emocionar, para se divertir, mas a literatura também pode ter essa função social, que é refletir o momento político, o momento econômico,
como isso influencia na vida das pessoas, como isso influencia no indivíduo, né, na formação do indivíduo. E aí você tem, numa obra que é literária, você tem uma gama de aspectos, de assuntos, né? Ela, ao mesmo tempo que você se diverte, que você quer saber o fim da história, você faz a reflexão, opa, peraí, mas quando você vira liderança, você tem que se manter fiel aos seus princípios. Você não pode se deixar corromper só porque, né, como se fosse pouco, mas porque você chegou ao poder, né? Você tem que continuar sendo fiel aos seus princípios. E a literatura, ela consegue fazer isso. E é impressionante como ele consegue fazer isso com um livrinho fininho, pequeno, fácil, simples, né? Como a gente está falando. Sim, sim. Né? Muito legal. Agora, Fernando, fale pra gente. A gente já meio que preparou o ouvinte aí para o fato do seu livro não ser um romance, não ser uma narrativa. Então explique para a gente melhor como que é a estrutura, como que é o livro Príncipe. Eu vou falar aqui um pouco sobre o contexto histórico dele, né? Sim. Então, como eu disse, o livro ele foi escrito em 1313. Era uma época que a Itália era bem fragmentada e era bem divididos os poderes, né? E o Príncipe ele foi escrito para uma pessoa apenas, né? Que era Lorenzo di Piero de Medici, que veio da família de Medici, que era uma família de plebeus que viraram bancários e acabaram ficando muito ricos. Florença, na época, né, que foi a cidade onde ele escreveu o livro, de 1500, era o epicentro do humanismo e do renascentismo. E também era, como posso dizer, era a capital da república, é tipo meio que um exemplo de liberdade. Não é que nem uma república democrática que é o Brasil, mas era um exemplo para a época. E, e na época, a família de Medici, ela era contra a república. Ela queria colocar a monarquia em Florença. Mas os cidadãos não gostaram da ideia, né? Eles gostavam de ter a sua liberdade e acabaram expulsando a família da cidade. Porém, antes deles serem expulsos, eles elegeram um papa, que era o Giovanni de Medici. E esse papa ele conseguiu acabar com a República de Florença e conseguiu colocar sua família de volta na cidade. E aí foi quando Lorenzo di Piero de Medici assumiu o cargo de príncipe da cidade. E como Maquiavel ele era um grande defensor da República, ele foi preso, torturado e depois foi exilado no campo. E acreditava que a República tinha sido extinta. Mas o que ele fez? Ele não aguentava ficar fora da vida política, né? Então, no tempo que ele estava no campo, ele começou a escrever o livro Príncipe, que era pro Príncipe Lorenzo, né? E ao longo da sua carreira, né, de muita influência, ele colocou, como posso dizer, tipo, toda a experiência que ele tinha nesse livro e deu para o príncipe, né? Porque na época, como a Itália era muito fragmentada, havia muita guerra. Então era meio que difícil você conseguir se manter no poder. E ele era muito experiente no mundo político, e por isso que ele resolveu escrever o livro Príncipe Lorenzo, mesmo não defendendo a monarquia, defendendo a república, mas seria um jeito dele voltar a atuar como político e e é isso, né? E voltar a ter influência, né? Assim, a voltar a ser respeitado, né?
Quase assim, foi um jeito dele voltar a participar e eu acho assim um jeito, sabe quando você dá um jeitinho, tipo assim, se eu não posso vencê-los, eu vou me unir a eles, Exato. né? Seria mais ou menos assim. E muito inteligente da parte dele, vamos falar a verdade, né? Porque se você Sim. é preso, exilado e torturado, você quer que o pessoal se dane. Você não vai escrever um livro para ajudar o cara que te torturou a governar, né? E ele não. Fala, não, peraí, deixa eu escrever aqui, que aí pelo menos também é um jeito de eu voltar também a participar politicamente. Muito inteligente. E realmente, Fernando, para não dá para você entender o príncipe se você não souber desse contexto que você apresentou para a gente agora. Não teria, é muito mais difícil, né? Tá, então esse é o contexto. E o livro, como que ele é assim? Como que ele se organiza? Como são os capítulos? Claro que você não vai contar ele pra gente, porque ele nem é uma história, é uma narrativa, mas como que se organiza assim? Bom, né? Como eu disse no começo, ele é um livro cheio de imoralidades, né? Eu acho muito interessante porque se você muda, cada leitor vai ter uma perspectiva diferente do livro, né? O livro ele apresenta uma noção bem flexível entre o bem e o mal. A moral, ela se aplica de uma maneira diferente entre os príncipes e as pessoas comuns, né? Tipo, eu vou apresentar algumas ideias aqui de Maquiavel. Ele explica em uma parte que para você se manter no poder, você precisa de sorte e de virtude. Mas como se trata de Maquiavel, a virtude para ele tem um sentido muito diferente, né? Seria mais a habilidade e a inteligência para você governar. É meio que a manha e o jeito de você fazer negócios com outros políticos, né? Não é muito, não é como o conceito de virtude que a gente entende hoje, que é você ser bom, ser ético e não sei o quê. Entende? E, como eu disse, para você era muito bom você ter parceria com outros governos, porque era uma época que morria muitas pessoas importantes. Acontecia muito envenenamento, morte mesmo, né? Então, como eu disse há um pouco atrás, era meio que difícil você se manter no poder. Então, você tendo, tipo, essa manha, você conseguia trazer outros governos para te apoiar, entende? A segunda ideia dele é que a desonestidade e a crueldade podem ser muito úteis, porque na visão dele, um príncipe excessivamente piedoso e honesto pode causar muitos desastres pode causar muitos desastres no governo, porque a política é muito volátil, então é muito difícil você cumprir com a sua promessa, né? Nossa, sério, Fernando? Eu tô olhando aqui, parece que esse manual aí não foi escrito pro cara lá de Florença, parece que foi escrito para os políticos de hoje, né? É, Né? Nossa, parece que é o manual da. Não, não de todos, tá, gente? Que eu sei que tem um monte de político bacana. Mas assim, de alguns, né? Parece que alguns leram Maquiavel primeiro para depois se tornarem políticos, né? uhum. É, a terceira que eu vou falar aqui é que uma fala famosa dele, né, é que o príncipe ele deve ser amado e temido. Mas se não puder ser os dois, é muito melhor ser temido, porque mesmo você sendo temido, né, você não vai deixar de ser amado, né? É meio que a situação no Brasil. Tem presidentes que assumiram que são temidos e amados ao mesmo tempo. E nem sempre ser. E mesmo, tipo, se você for temido, você tem meio que um empoderamento, assim. Você causa medo nas pessoas.
Você tem mais poder, né? Ser amado não é sinônimo de você ter poder sobre as pessoas. Agora, ser temido é É, incontestável isso, né? Então, dentro dessa lógica, não necessariamente é a lógica com a qual a gente concorda, mas vamos pensar com a cabeça do Maquiavel. Dentro dessa lógica, então é melhor que as pessoas do reino tenham medo de você, porque assim elas vão te obedecer, pelo menos. Né? Se elas vão te amar, uma pessoa que ama pode discordar de você. Agora, quando você tem medo da pessoa, você não discorda dela, né? exato. Aí a quarta ideia são as 5 habilidades que um príncipe precisa ter, né? Que é a piedade, a fidelidade, a humanidade, a integridade e a religiosidade. Mas como se trata de Maquiavel, você meio que não precisa ter, você não tem que ter essas 5 qualidades, né? Você precisa demonstrar ela nas suas palavras. Nossa, Fernando, sério? Porque quando você falou das 5, eu até fiquei animadinha. Eu falei, ué, aí ele fala que você tem que ser assim, assim, assado. Aí ele começa com uma lista das 5 qualidades que um príncipe tem que ter e parece legal, né? Agora que a gente entende, não, peraí, você não precisa ser de verdade essas coisas. Você precisa parecer que você é desse jeito. Ai, que dor no coração. Então, né? E para ele, isso, tipo, se você tiver essas 5 qualidades, é meio que ruim para ele, porque pode atrapalhar um governo, de certa forma. Porque Porque um cara que enfraquece, seja, é um quase cara como que se seja, enfraquecesse o cara, né? um cara que seja excessivamente piedoso, é muito mais fácil como posso dizer, de ser morto na época, né? Que na época qualquer coisa, o cara que estava governando ia morrer. É verdade. Então você não podia meio que dar brecha, entende? Eu acho, Fernando, que essa ressalva que você fez é muito importante, porque a gente tem a mania de olhar para o Maquiavel com os olhos de 2020, entendeu? E a gente tem que entender que ele está escrevendo lá em 1300. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente, né? Então, inclusive, para muitos que leem Maquiavel, diz assim, ó, tá vendo? A gente tem que pegar os princípios do Maquiavel, porque tá vendo, ó, dava certo, não sei o quê. Mas vamos, peraí, né? A gente está falando de situações políticas, econômicas, sociais absurdamente diferentes, né? Então, assim, hoje a pessoa lê Maquiavel e diz assim: olha, tá vendo? A gente tem que pegar as ideias do Maquiavel para hoje em dia. Ou é hipocrisia ou é maldade mesmo, né? Pura, assim, né? E de maneira geral são essas as ideias mais famosas do livro. Sim, e são ideias assim que ficaram tão fortes. O livro foi tão utilizado, lido e tal, que assim hoje a gente, por exemplo, ao adjetivo maquiavélico vem de Maquiavel e quer dizer aquela pessoa que ela é engenhosa, que ela arma contra você, que ela parece ser uma coisa, mas ela é outra, ela é má. Hoje, maquiavélico ficou quase como sinônimo de má. Mas não aquela pessoa que é má na sua cara e você sabe que ela é má e ela não liga de você saber que ela é má. Mas aquela pessoa que ela arma pelas suas costas. De tanto que o livro ele foi lido e ele foi tirado do contexto em que ele nasceu e utilizado para outros fins e tal, que o coitado do Maquiavel deu origem a um termo que significa pessoa má. Mas, professora, eu gostaria de apresentar minha opinião aqui, né? Sim, Eu, pelo que eu vi na época, né? É, Maquia... As pessoas condenam muito Maquiavel, né? Pelo livro que ele sim. fez. Mas, tipo, não é meio. Ele não criou essa forma de fazer política, né?
Ele meio que descreveu o que acontecia na época, o que você precisava para se manter no poder. Ah, isso é legal de você falar, viu, Fernando? Realmente. Porque não foi ele que criou todos esses jeitos de ser engenhoso, né? Ele realmente, isso é muito importante que você falou. Ele só descreveu, olha, pela minha experiência, por ver outros reinos, quais os reis que se deram bem? Quais os príncipes, os governantes que se deram bem? Aqueles que faziam isso, isso e isso, né? É muito interessante mesmo você falar. Tanto que o livro dele tem muitas referências históricas, né? E tipo assim, principalmente a Grécia e a Roma antiga, né? Sim, que foram impérios assim em que o sangue rolava solto também, né, Fernandinho? Inclusive, né? É irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai, matando todos os irmãos para ficar com poder, né? E diante de toda. Não é o mundo de hoje, é isso que eu tô dizendo, né? A gente não pode ler o Maquiavel com os olhos de hoje, né? Aí a gente tá sendo injusto também com ele, né? E eu acho que para acabar aqui, né, eu queria dizer que, tipo, no final de tudo, o livro acaba meio que sendo uma ironia, porque ele foi escrito para fortalecer o príncipe, mas acabou fortalecendo todos nós. Verdade. Porque não sei se é nesse sentido que você está falando, me corrija se eu tiver entendido errado, porque fortaleceu um sistema político que nem era o sistema político do príncipe para o qual a obra foi escrita. É mais ou menos isso? Sim. Né? Porque fortaleceu a república, né? Porque é que, tipo assim, mesmo que seja uma época diferente, né? Existem muitas coisas que se refletem na época dele ainda, né? Porque hoje em dia, por exemplo, no Brasil existe muito caso ainda de corrupção, entende? Oh, E no próprio livro dele ele falou que nem sempre um príncipe precisa ser honesto, né? Na verdade, ele diz ao contrário disso, né? Bom, né, a política que Maquiavel descreveu no livro ainda se reflete no Brasil de hoje em dia, né? Tanto que na parte que ele fala que o príncipe não deve ser piedoso e honesto, ele tem que ser meio que ao contrário disso, para meio que se manter no poder, né? Porque muitas vezes você não consegue cumprir com as suas promessas, né? E é o que a gente vê muito hoje em dia, por exemplo, antes do cara ser eleito, ele fala uma coisa, mas ele não cumpre quando ele tá no governo em si. é verdade, né? Infelizmente para nós, né? E eu acho que interessante dessa triagem que a gente fez, que acabou caindo vocês dois, e assim, com textos que são tão distantes, né, na história, né, na linha de história, mas são dois livros que lidam bastante com a história, com a questão do poder, com a questão dos sistemas políticos, né, e de uma maneira ou de outra, cada um a seu modo, eles refletem sobre a questão de, não sei se eu estou errada, mas de como os sistemas políticos eles sempre acabam se retroalimentando, no sentido assim, quem está no poder faz de tudo para estar no poder, se preocupa muito mais em continuar no poder, em aproveitar o poder, do que em colocar esse poder a serviço da população. Seja no socialismo, seja no livro do George Orwell, seja na monarquia, seja na república, me parece que é uma questão assim muito recorrente. Uma vez no poder, a sua preocupação é muito mais se manter no poder do que servir a população. Isso é muito triste, né?
E é muito assim, os dois livros mostram isso, né? Cada um à sua maneira, mas os dois livros eles discutem essa questão. Agora deixa eu voltar para o João. João, por que você como que você leu Revolução dos Bichos? Alguém te indicou? Como que foi? Então, eu tinha visto o filme e a animação já, só que eu não sabia que tinha livro. Então, eu acabei na aula de história, que acho que também não é só comigo, acho a maioria das pessoas conhece esse livro na aula de história, ali pelo oitavo no ano. E como eu já tinha visto o filme, deve ser legal, porque deve ser diferente, deve ter as suas discordâncias em questão de enredo, essas coisas, mas eu queria ler para ver como é que era, porque eu já tinha gostado do filme. E foi quando eu li o livro que eu comecei, porque estava, né, relacionado à história, à matéria, que eu comecei a ver mais essas metáforas, essas alegorias no livro que para mim, cara, é sensacional. Eu acho que essa obra é uma das melhores nesse sentido que o Orwell fez para descrever passar o que ele queria passar, só que não da forma explícita, porque ele não podia, para mim foi sensacional. A ideia dele, né, de uma história com bichos, usar uma historinha com bichos para tratar uma questão política tão séria, né? Sensacional mesmo, de uma inteligência absurda, né? Sim, sim, e na época não era tão comum mais utilizar fábulas ou ainda mais num período de guerra, assim, não era muito comum você escrever teoricamente assim ficção, onde animais falam, conversam. Verdade, foi uma sacada de mestre mesmo, né? Fernando, como que você chegou a ler O Príncipe? Bom, né? O Príncipe foi meio que é como que o podcast, ele é meio que pessoas vão ouvir, e é meio que para você recomendar um livro, né? Eu escolhi O Príncipe porque ele é um livro como ele não é de ficção, né? E ele reflete bastante na política atual e, e meio que e por causa da ironia dele. Eu cheguei a conhecer ele com o professor Edinaldo, ele que falou sobre o livro. Foi ele que te indicou o livro, então, o professor Edinaldo, para quem não conhece, né, gente? De repente alguém que vai nos ouvir não é da nossa escola, é o nosso professor de filosofia e é também o coordenador do curso do ETIM de ADM do ensino médio regular, né? E é o professor de filosofia de vocês, né? Desde o primeiro ano, não é? Sim. Muito legal. Então, assim, é engraçado, né? A escola, ela tem esse papel, né? Às vezes a gente ignora, a gente fala muito mal da escola, né? A sociedade de maneira em geral, né? Fala como se na escola a escola não fizesse o papel que ela deveria fazer, enfim, né? E aí vocês dois trazem que esses livros que vocês leram, que são livros importantíssimos, são livros que vocês leram por atividades escolares, né? Na aula de história, na aula de filosofia. É dessa maneira que esses dois livros chegam até vocês, né? É muito interessante isso. Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa para vocês. De qual vocês leram o livro, eu entendi, mas assim, por que vocês escolheram esse livro para apresentar e não outros livros que vocês já leram? João? É porque eu gosto muito particularmente, então acho que por eu gostar, as pessoas, acho que queria que mais pessoas lessem. E também porque o modo que ele é escrito e o jeito das alegorias, como eu estou falando o podcast inteiro, é um jeito meio que único, sabe? Eu li alguns livros já e outras obras, até filmes que trabalham assim, mas o
o Orwell fez com a Revolução dos Bichos, eu nunca tinha visto, então foi algo que me intrigou muito. E também por ser uma leitura simples, uma leitura mais que você não precisa, não é complexo, você não fica cansado depois de ler. Às vezes você lê um livro muito grande, muito complexo, você fica cansado de ler algumas palavras que você não conhece. E esse livro é bem simples, assim, até para você entender o que aconteceu na época e tal. Eu acho que é legal de ler. Muito legal. E Fernando, você já até começou a falar, mas por que que você está indicando o Príncipe? Por que que você escolheu exatamente o Príncipe para indicar? Bom, né, professora? Eu sou um leitor de ficção, né? Eu gosto muito de livros de super-herói, por exemplo, HQ. Eu li, tipo, praticamente a história do Batman inteira, até atualmente. E, e eu fiquei pensando assim, né? Eu conheço toda a história do Batman, praticamente. E eu pensei, é meio estranho você indicar um negócio tipo, tão que seja meio que do meu gosto, assim, entende? Obviamente, tem pessoa que não vai gostar de ler O Príncipe, mas é meio que uma leitura muito importante, porque meio que serve para você abrir o olho, né? Entendo. E eu acho que é interessante o que você está falando, né? Às vezes a gente experimentar ler alguma coisa que a gente não está acostumado. Isso é muito importante. Às vezes eu brinco com vocês, falo, em que mundo que eu falo alguma coisa em sala e vocês não sabem? Mas que mundo que vocês vivem, que vocês não sabem isso e tal? Mas por quê? Porque é muito próprio do adolescente ele ouvir só a música que ele gosta, assistir só o filme, o tipo de filme que ele gosta, ler só o tipo de coisa que ele gosta. É próprio da adolescência ficar dentro da sua bolha, né? Da sua bolha social. E isso que você está falando de, não, eu quis apresentar uma coisa diferente daquilo que normalmente eu leio. Eu acho que é um movimento que vocês precisam fazer mais, né? Acho que até para ampliar a visão de vocês, assim, né? Acho que quem está ouvindo a gente também, né? Às vezes, não, mas eu gosto de romance, eu gosto de romance no sentido daquela história de amor, né? Quero mais história de amor. Não, eu vou ler um livro, sei lá, sobre guerra, um livro diferente. Ah, eu gosto de HQ. Não, vou ler um livro filosófico, né? Então, essa mudança de estilo, ela enriquece o repertório de vocês, né? Ela é muito importante mesmo. Né? E é meio que eu falei isso, né? Porque é meio que, como eu disse, na parte de abrir o olho, né? Porque hoje em dia as pessoas, no geral, né? Tanto adolescente quanto adulto, as pessoas andam muito desinformadas, né? Porque se você parar para pensar, se você entra num site de notícia, as notícias mais lidas nem sempre são as mais importantes. As pessoas botam muita importância em coisa que não deveria ter essa importância, entende? É verdade mesmo. Isso é uma questão muito engraçado, né? É outra ironia infeliz, né? Nunca na história da humanidade a gente teve tanto acesso à informação. E ao mesmo tempo a gente nunca foi tão mal informado. Acho que não é nem desinformado, é mal informado. A gente não realmente, como você falou, ou não liga para as notícias que são realmente importantes, ou a gente acredita em qualquer mensagem que chega pelo WhatsApp. A mensagem que chega pelo WhatsApp que você não sabe nem a fonte, ela se torna mais verdadeira, você acredita mais nessa história, nessa notícia, entre aspas, do que numa notícia vinculada por um veículo sério, que tem como ser punido se aquilo não for verdade, né? Porque tem isso também, né? Então, assim, se alguém te manda uma coisa pelo WhatsApp, sem fonte ou uma fonte duvidosa, se daqui a 2 dias você souber que é mentira, você não tem o que fazer.
né? Num veículo sério, todos os veículos sérios trabalham com isenção, com imparcialidade? Não. Todos os veículos sérios falam 100% a verdade? Talvez não. Mas você ainda tem a possibilidade de dizer, olha, na matéria do dia tal, você colocou uma informação errada. E o veículo ele tem a obrigação de se retratar. E então, assim, hoje, nesse período que a gente está vivendo, esse fenômeno que você falou é muito interessante. Primeiro, a gente não se preocupa com as notícias que realmente são importantes, que realmente mudam a nossa vida, que tem a ver com a nossa vida. E, por outro lado, também, às vezes, a gente se informa de maneira equivocada, incorreta, em veículos que não são confiáveis. Então, é absurdo, né, que a gente, com tanto acesso à informação, a gente ainda se dê ao luxo de ser tão mal informado, né? Sim, e é aquele negócio, né? Tem até um ditado, né? Que é uma mentira contada 1000 vezes acaba virando verdade. Então, às vezes, é tão disseminada, como a senhora falou, por WhatsApp, por Facebook, que é um método mais fácil de você passar uma mensagem, acaba que é tão compartilhado aquilo que aquilo pode acabar soando como verdade para você, mesmo você sabendo que pode ser mentira, ou a fonte não é tão confiável, acaba se tornando, nossa, mas todo mundo está falando, Isso, então deve ter, não é à toa que todo mundo está falando, entendeu? Mas acaba que é só uma informação errada, ou às vezes ou tá uma mentira. distorcida, né? Ou tá Sim, sim. distorcida, né? Ela até tem um fundo de verdade, mas um dado ou outro tá distorcido, ou tá tirado do contexto. Hoje, vocês apresentando os livros de vocês, a gente percebeu como é importante a gente saber o contexto de onde vem um texto, né? Eu tinha um amigo que falava, né, que texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então, assim, nenhum texto ele pode prescindir do seu contexto. A gente precisa saber qual é o contexto de onde vem o que a gente está lendo, né? Se o Fernando não tivesse explicado o contexto do príncipe, a gente não teria entendido metade do que ele falou, né? É a mesma coisa você. Se a pessoa lê Revolução dos Bichos sem saber o contexto, ela pensa que é só um livrinho para criança, né? E uma fábulazinha com a moral e pronto. Não desprezando as fábulas, porque elas são super importantes. Mas não amplia a visão da gente, né? Realmente, a gente precisa se informar mais e se informar passa pelo movimento que vocês fizeram, quer saber de onde vem o texto, o contexto em que ele foi escrito, né? Para que momento que ele foi escrito, em que época, em que sistema, quem era o cara que escreveu, e aí você começa a entender melhor, então ele escreveu isso, por que isso, isso e isso. Aí você pode tomar suas conclusões, fazer a sua interpretação mais acertada a respeito do texto. Mas o que a gente vê hoje é que é tudo muito rápido, as redes sociais elas são boas por um lado, por outro não, essa rapidez ela meio que faz a gente atropelar as coisas, então a gente sai disseminando coisa que a gente nem sabe se é verdade direito, e isso pode ser muito prejudicial, né? Então, né, professora, na parte de desinformação, como eu quis dizer, né, eu quis me falar as pessoas que procuram coisas mais chulas, assim. Por exemplo, a pessoa está muito mais interessada em ver uma fofoca de tal artista do que entender por que o dólar tá tão alto, entende? Exatamente. Exatamente. Porque, tipo, a gente sabe que o dólar tá crescendo, mas as pessoas não procuram saber por que ele tá crescendo, entende?
E aí, essa semana teve, né, essa polêmica, semana passada, né? Ai, se fulano traiu cicrano. Ai, porque, olha, eu vi muito isso, assim. Ai, porque, olha, eu tenho ranço dessa menina porque ela traiu o Whindersson Nunes. Gente, o que que nós temos a ver com isso? A gente está pagando R$ 40 no pacote de 5 quilos de arroz. O que que interessa se uma menina traiu o namorado ou não? O que que isso vai mudar a nossa vida, entendeu? E é bem esse movimento mesmo, Fernando, esse movimento de que eu acho que é um jeito de a gente viver num topor, sabe, Fernando? Não sei se você concorda. Acho que às vezes as pessoas elas procuram essas informações mais fúteis porque é um jeito de se distrair, porque assim você se distrai. E aí você não tem que ter o trabalho de se informar sobre as coisas sérias, porque se informar sobre as coisas sérias dá trabalho, deixa você angustiado, deixa você com raiva, indignado, mas assim, e as pessoas às vezes na correria do dia a dia, é muito mais fácil você ficar comentando o namoro de alguém do que você tentar se informar sobre o dólar, entendeu? Mas deixar aqui, né, que é muito mais essencial você se informar com esse tipo de coisa, até para que um dia você possa opinar sobre isso, né? Você meio que ser contra a essa ideia, porque eu acho que o motivo da gente ser feito meio de otário, assim, pelo governo, é porque a gente é completamente desinformado. Se a gente procurar se informar, a gente poderia expressar nossas opiniões. Por exemplo, hoje a gente tem um veículo muito bom de passar informações, né? E de mostrar as nossas opiniões, né? Você poderia, tipo, a partir do momento que você entende alguma coisa errada no meio assim no governo, você pode pesquisar sobre isso e criar seu próprio ponto de vista e demonstrar para as outras pessoas verem, para as outras pessoas se informarem também. E lutar, né, Fernando? Aí, quando você entende bem, aí você está mais apto, mais capacitado para você se posicionar, lutar por uma ideia diferente, manifestar, fazer pressão sobre os governantes, né? Aí você pode fazer pressão, porque aí você entende o assunto, você sabe. Dá trabalho? Dá trabalho, mas viver dá trabalho. Entendeu? A vida dá trabalho. Não dá pra gente também. É legal a gente se entreter, falar de uma série, assistir um filme e dar risada? É necessário? É importante até para a nossa saúde mental? Mas não dá pra gente ficar o tempo todo se entretendo, o tempo todo se distraindo, entendeu? Há questões que são muito importantes e que merecem a nossa atenção, mesmo que elas deem trabalho, porque viver dá trabalho, viver de verdade dá trabalho, não é fácil, né? E eu acho que vocês dois hoje contribuíram muito para isso, né? Para essa informação, para a gente fazer essa reflexão. O que a gente anda lendo, quais os assuntos que andam nos interessando, o que a gente entende a respeito do momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente tem se informado para entender o contexto no qual a gente está inserido. E vocês contribuíram muito para essa reflexão, né? Para que quem está nos ouvindo também faça essa reflexão. Até que ponto eu tô bem informado sobre a situação do meu país, da minha cidade, né? No momento de pandemia, no momento de crise econômica. O que eu posso fazer em relação a isso? A primeira coisa é se informar. A primeira coisa. Todo o resto vem só depois de você estar bem informado. E vocês contribuíram muito para isso hoje. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada pela conversa, pela explanação de vocês. E eu estou muito orgulhosa de vocês dois. Muito obrigado mesmo. Vocês querem falar alguma coisa? Não, só obrigado aí por ter chegado até o final. Talvez tenha ficado um pouco grande aqui, mas assista os outros também. Os outros episódios que estão bem legais.
Isso mesmo, muitos episódios estão saindo do forno a cada semana e tem um melhor que o outro. E eu acho que, mesmo ficando um pouquinho comprido, eu acho que vale a pena ouvir até o final mesmo, fazer essa reflexão, né? Esse formato de podcast, ele facilita, né? Porque você pode estar ouvindo enquanto você está fazendo uma outra coisa, uma coisa mais mecânica, lavando